mais gente para ir para o céu, se tem mais gente para ser colheita, para ser ceifeiro, se tem mais gente para botar os 5 pães na mesa e dizer, eis-me aqui. Mexida. A semana toda tá mexida, né? Tem onda, mas tá mexida. Ah, mas com essa onda aí também os pescadores não vão incomodar, né, cara? Não, a princípio. A gente só quer te ver, te sentir, experimentar. Um dia a gente foi surfar no Santinho, praia aqui no norte da ilha. Uns 2 metros de onda e arrebentou a cordinha lá fora. Pensa na vontade de ter asa. Então, o processo de conversão foi algo que completamente inesperado, não é? A gente vivia aqui em casa, eu e minha esposa, uma guerra, né? Um clima de confusão, a gente brigava muito e teve um período que a minha esposa entrou em depressão, né? Ficava direto no quarto, mal. E aí eu comecei a encorajar ela a procurar ajuda. Coitadinha, né? Tava precisando de ajuda. E ela foi até uma pessoa, essa foi a coisa mais esquisita do mundo, ela foi até uma cartomante e a cartomante jogou umas cartas para ela e falou para ela que ela tinha que morrer e nascer de novo. E deu um endereço para ela aí, para ela fazer esse processo. E essa cartomante era amiga da minha mãe, e a minha mãe falou para eu ir também nessa cartomante, e eu também fui. Só que eu não fui na cartomante porque eu estava mal, precisando como a minha esposa. É porque eu tinha um negócio, né? Eu tinha uma confecção, a gente trabalhava muito, tinha 4 lojas, e as lojas estavam indo mal. Então eu fui lá, como as pessoas fazem um tipo de saravá, um trabalhozinho, né? Um trabalhozinho para melhorar, digo, essa cartomante vai ajudar a loja a vender mais. Eu fui lá, já tinha posto elefante virado de costas para a porta, já tinha posto sal grosso, já tinha feito todo tipo de negócio, não tinha dado certo. Digo, essa cartomante vai ajudar. Daí ela me perguntou por que eu estava lá, daí eu falei. Ela jogou uns búzios, umas cartas, é uma cartomante high-tech, cheia de possibilidades. Aí ela me disse assim, olha, ela abriu um livro e o livro tinha umas coisas escritas ali e tinha um salmo, porque o livro que ela abriu era a Bíblia. E isso que eu estou te falando, a cartomante era fera, tinha muitas possibilidades. E a cartomante me deu a primeira palavra que eu recebi na minha vida no Salmo 127. Que diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que inútil vos é dormir tarde, né? Acordar cedo, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. E eu achei aquela mulher mais maluca ainda, né? Do que eu achava antes, quando ela jogou as cartas e começou a dizer coisas que achava que ia acontecer. E ela também me deu o endereço para ir e disse que eu também tinha que morrer, nascer de novo. Enfim, a gente, na data marcada, no dia que ela falou, a gente foi nesse lugar, eu e minha esposa, onde ela falou que a gente tinha que ir. E para minha surpresa, eu cheguei lá e encontrei a minha irmã e meu cunhado, que também tinham ido na cartomante, porque a minha mãe era evangelista e a cartomante era fera. E a gente foi todo, chegou lá. A gente bateu na porta da casa de um cara, assim, uma casa bacana e tal. E eu fiquei pensando, né, o que ia acontecer lá dentro. Aí eu abri a porta, uma senhora veio, oi, sejam bem-vindos, e nos abraçou. E eu já não gostei muito daquilo, que a pessoa já ficou me pegando, sabe, abraçando, muito pegajoso. Achei estranho aquilo. Daí a gente sentou ali e ficou ouvindo as pessoas conversarem, e aí chegou a pessoa que ia ser a líder daquela reunião, que era um senhor mais velho, assim, com violão, e ele chegou, sentou e começou a cantar uns louvores, que eu nem sabia que eram louvores, depois que eu entendi que eram louvores. E ele começou a falar de Deus, começou a falar de Jesus. E eu estava achando legal aquele negócio, né? Não estava abrindo meu coração e chorando, mas estava achando legal.
de repente ele falou sobre uma oferta que ele ia fazer ali, aí eu achei, não, eu sabia que tinha alguma coisa tinha, vai pedir mais dinheiro, eu já dei dinheiro para cartomante, agora dou dinheiro para o pastor. Aí endureci o coração, nunca mais voltei. Minha esposa começou a frequentar aquela reunião por 3 anos e depois daquele dia eu fiquei 3 anos fora. Porque ogro, né, Joe, não tinha aceitado e entendido que era, né, a bênção de contribuir com o reino e tal. Então me fechei. Quando eu saí, ainda olhei aquela casa, tinha uma Blazer na garagem, digo, tá aí o dinheirinho que ele colhe, compra o carro novo dele. Na época a Blazer era o carro que tinha top, né? Enfim, foi ridícula a minha postura, mas eu fiquei 3 anos ainda sofrendo muito, tendo tido a oportunidade de conhecer Jesus. E a minha esposa começou a ir e começou a melhorar. Começou a ficar boa. Começou a sair do quarto, começou a acabar com a depressão. Jesus começou a trabalhar na vida dela. E ela começou na igreja. Aí ela voltava toda feliz. E eu ficava bravo com ela. E ela vinha trazendo notícias. E eu perguntava assim, tu acredita mesmo nisso tudo que tu tá ouvindo? Arca de Noé, tu acredita na Arca de Noé? Comidinha para leão, comidinha para girafa, raçãozinha para macaco, todo mundo junto, ninguém se mata. Aí quando ela chegava em casa, ela ia pro culto. A gente mora no Campeche, no sul da ilha, e o culto era na Lagoa da Conceição, no leste da ilha. Então ela chegava, saía de lá umas 9h30, 15 para as 10, chegava em casa 10 e pouco com meu filho. E aí eu chaveava a porta e deixava eles do lado de fora. Meu filho tinha 6. Eu deixava eles do lado de fora batendo na porta e eu fazia de conta que não estava ouvindo só para ela ganhar um castiguinho, porque ela tinha chego tarde. E ela voltava toda animada e não adiantava, porque eu fazia de tudo para ela não ir mais na igreja, porque começou aquele negócio de querer ir na igreja na quinta, começou a querer ir na igreja no domingo. Aí teve um dia que eu falei para ela o seguinte, olha, eu vou te dar uma opção, tu escolhe, ou Jesus ou eu. Nesse dia ela olhou para mim, a gente já estava junto desde que ela tinha 13 anos, né? Eu namorava com ela dos 13, namorei com ela dos 13 aos 23, depois a gente casou. Então eu sempre fui a pessoa central na vida dela. E aí um dia eu pus em xeque a centralidade da vida dela. Ou Jesus ou eu. Ela virou para mim sem titubear, de pronto falou Jesus. Aí eu parei, eu tinha lido um livro chamado A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que falava, era de um general japonês e falava sobre estratégias de guerra. E eu vi que eu tinha um inimigo forte. E eu queria entender como que ele trabalhava. Porque como é que podia ser possível? Ele tinha levado minha esposa. E eu fui conhecer ele, porque eu queria saber quem era esse cara que tinha sido a primeira opção da minha esposa. Então nessa época, quando eu já estava propenso a querer conhecer quem Jesus era, por conta dessa situação, não porque eu estava precisando, porque eu era um cara muito bom, demais, né? Eu nunca precisei de ajuda. Eu estava resolvido a minha vida, eu era o cara, né? Altamente soberbo, orgulhoso, sem entender nada, mas achando que estava bem. Mas eu estava propenso a conhecer Jesus. Aí nessa época ela me convidou para fazer um curso de casais. Porque como a gente ainda, né, tinha aquelas condutas difíceis, ela tentando arredondar e eu brigando sempre com ela, principalmente porque a gente estava com problemas financeiros. E aí um dia ela me convidou para fazer o curso de casais, eu falei que não ia fazer de jeito nenhum. E eu vi que ela desanimou, assim, sabe? Começou a ficar triste de novo. Aí quando eu senti que ela ia voltar para o quarto, para aquele tempo, como ela teve de depressão, de ficar com as portas do quarto fechadas, o dia todo sem querer sair, eu disse, não, então faz o seguinte, eu faço esse curso contigo. E aí a gente começou um curso chamado Casados para Sempre, né? Na época chamava MMI, que foi uma visão que Deus deu para um casal nos Estados Unidos de restauração de casamentos. Só que todo esse curso ele estava pautado e baseado na palavra de Deus, o que Deus
tinha para o casamento. Só que, claro, para te conhecer o que Deus tinha para o casamento, tinha que saber quem Deus era. Então ali eu me relacionei com Jesus. Aí eu comecei a ouvir a palavra de Deus, como ela é, sem aquele monte de fantasias e testemunhos, às vezes até exagerados, que a pessoa faz e força para alguém ter que converter. Eu fiquei ouvindo a palavra e a palavra foi entrando no meu coração. Porque a Bíblia diz que você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. O testemunho é para te despertar a curiosidade talvez, mas eu não me converti por um testemunho. Eu me converti pela palavra. Então o que aconteceu comigo? Eu comecei a conhecer Jesus, o que Ele fez por mim, quem Ele era. E aí nessa época o líder do curso de casais, ele queria me apresentar Jesus, mas ele estava cauteloso para não acelerar porque sabia que eu ia correr. Então o que ele quis fazer? Ele quis me ganhar na amizade. Ele perguntou o que eu gostava de fazer. E na época eu falei para ele, eu gostava de surfar e gostava de lutar jiu-jitsu. Ele era grandão. Aí um dia ele foi lutar, falou assim, eu também gosto de lutar jiu-jitsu. Eu digo, então vamos dar um treino. Só que ele era grandão assim, ele era gordinho. Então ele não tinha muita resistência, mas como eu não sabia como que ele lutava, e eu vi que ele era grande, eu falei, mas vai de leve para tu não me machucar, né? Cara, em 5 minutos de luta ele já não tinha mais força para lutar, coitado. E ele era grandão, de agora eu vou matar esse cara. Aí então na época a gente foi numa academia aqui no Campeche. Aí quando ele cansou, ele ficou deitado, aí eu já fui pra cima dele, já botei o joelho na barriga, já montei. Quando eu vi que ele tava sofrendo, eu vi, cara, tu não sabe lutar, né? Tu nunca lutou na vida, tu só tá querendo fazer isso pra ser meu amigo. Ele, não, eu luto sempre. Aí eu vi assim, sabe, uma disponibilidade de querer servir a Deus e fazer um discípulo por amor a Jesus. E eu vi o amor dele por Jesus e por mim. Aí ele insistiu, eu vi que o jiu-jitsu não era a praia dele, que talvez ele surfe. Aí a gente foi pra praia surfar. Daí a gente um tempo depois foi surfar na praia da Armação, ali do lado do Morro das Pedras. E o mar estava baixinho, quase não tinha onda, mas era um dia muito bonito de verão, a água estava transparente, estava quente, tinha um sol bonito. Aí a gente foi surfar, eu falei, vamos tomar um banhozinho de mar só porque, né, já que estamos aqui, tá calor. Aí a gente entrou na água, ele estava com um longboard assim, e eu com uma pranchinha pequena. Aí entramos, ficamos acho que uma meia hora dentro d'água, tomei o banho de mar, não tinha onda mesmo. Aí eu saí, aí eu fiquei esperando ele sair. Aí eu fiquei olhando e ele não estava saindo, e a correnteza estava levando ele para o fundo. E ele estava indo, aí eu comecei a fazer sinal para ele voltar, senão eu ia ter que tirar ele de lá, né? Eu vi, cara, ele não sabe surfar também, cara, ele não sabe jiu-jitsu, ele não sabe surfar. Aí ele me viu chamando ele, daí ele virou assim e veio um sofrimento, acho que ele demorou quase 1 hora para chegar no rasinho de novo. Daí ele saiu da água assim, cansado, e eu estava sentado na areia, ele botou a prancha do meu lado, sentou em cima da prancha, olhou para mim e fez assim, pô, caiu para trás, morto de cansado. Então aí eu vi que aquilo que eu estava lendo nos cursos de casais, que ele estava ensinando lá, que falava de amor, eu comecei a compreender na prática. Eu comecei a ver minha esposa recebendo as minhas palavras duras e não revidando. Eu comecei a ver a minha esposa ficando do lado de fora da porta e não desistindo de conhecer mais Jesus e não criando uma confusão comigo porque eu estava fazendo aquilo com ela. Eu vi esse rapaz que por amor a Jesus e a minha vida, sem mesmo nem me conhecer direito, ele se expôs a fazer jiu-jitsu, a surfar, a fazer coisas que ele não fazia só para estar junto comigo e me apresentar quem Jesus era. Então, eles mostraram um Deus invisível para mim de maneira visível. E aí eu fiquei com o coração bem aberto, e quando eu recebi as palavras nesse curso de casais, a minha esposa um dia convidou para ir na igreja, da onde esse curso era ministrado, e eu fui. E para surpresa dela e de todo mundo, né, ninguém esperava, eu estava fazendo o curso apenas há 3 semanas, eu acho, quando o pastor da igreja, aquele do violão, que fez a reunião na casa dele, e que eu disse que eu nunca mais voltaria lá,
chamou para quem queria entregar a vida para Jesus e ter Jesus como Senhor da sua vida, eu tive um entendimento que Jesus estava falando comigo naquela hora. Aí eu fui lá na frente, ajoelhei, entreguei minha vida para Jesus. E aí já vai quase 20 anos e a partir dali nunca mais permiti que Jesus não fosse o centro da minha vida. Essa foi a saga da entrega da minha vida para Jesus. E uma outra vez eu fui pro Rio de Janeiro, eu estava na Praia do Pepino. Aí eu olhei de fora, sem conhecer a praia, vi onda perfeita, sem ninguém surfando. Eu falei, cara, esses caras estão deixando essas ondas sozinhos. Aí parei, puxei a cordinha do ônibus, parei lá e entrei no mar sozinho. Fui até lá no fundo sem molhar o cabelo, água paradinha assim. Quando eu cheguei lá fora, no outside, bem longe, entrou a primeira série muito mais longe do que onde eu estava. Aí eu entendi porque que não tinha ninguém na água. Cara, tinha uns 3 metros de onda, cara. Eu digo, agora que eu tô aqui, eu vou ser obrigado a sair surfando uma. Cara, eu passei um sufoco uma meia hora na sessão do desespero, pensando em saber como eu ia sair. Até que entrou uma série, eu tava longe já e eu consegui pegar uma. E eu fui até o rasinho. Mas até isso aconteceu, eu levei umas 2 na cabeça que eu afundei, fiquei um tempo embaixo d'água pensando na vida. Quando eu peguei aquela da série, eu saí na areia, fiz uma cara de que eu tinha tudo calculado desde o começo e fui embora. Mas tá bom, mas tá bom. O chamado foi... Eu acho que como tudo que aconteceu comigo foi uma coisa natural. Assim, eu comecei a ir na igreja, mas eu comecei na igreja com... Eu acho que como todo mundo que um dia entregou a vida para Jesus e está fervoroso naquele primeiro amor, eu queria muito, muito, muito Jesus. Eu queria aprender tudo de Jesus, eu queria mais de Jesus. Agora eu não estava mais com ciúmes de Jesus porque ele tinha roubado minha esposa, porque agora eu também tinha me entregue a ele. E aí um dia aquele mesmo pastor disse assim, eu pensei que ele não sabia onde a gente morava, e ele falou assim, tem alguém aqui na igreja que tenha uma casa disponível lá na região do sul da ilha, lá no Campeche, para começar um pequeno grupo, uma reunião caseira para apresentar para outras pessoas também quem é esse Jesus que vocês têm conhecido? Aí depois um dia conheci Isaías, na época eu não conhecia, mas eu senti, eu acho que talvez o que Isaías sentiu. Eu falei assim, eis-me aqui, né? Eu tenho uma casa, lá em casa dá para fazer, a gente tem uma sala lá que dá para botar pessoas dentro e apresentar quem Jesus era. E aí o pastor falou, então vamos começar uma célula na casa do irmão. E eu voltei para casa muito feliz naquele dia, que a nossa casa ia servir como uma base para apresentar o evangelho para outras pessoas. O que aconteceu então? Como eu já estava tudo mais ou menos preparado e eu não sabia, né? Quando eu falei sim, na outra semana o pastor já enviou uma equipe para cá. E quem que ele enviou? O rapaz aquele que foi surfar comigo, que foi lutar jiu-jitsu, que na época ele era um presbítero da igreja, e ele veio começar o trabalho aqui. Que igreja era, pastor? Renascer em Cristo. Aí ele veio começar o trabalho aqui, e veio com mais alguns irmãos, e a primeira reunião não coube aqui em casa, porque como eles vieram em muitos, a gente teve que fazer uma reunião lá do lado de fora, no gramado. Então eu lembro que era inverno, a gente botou uma luz lá, fez uma fogueira e a gente fez uma primeira, chamava GCD na época, né? Não chamava célula, chamava GCD, que era Grupo de Comunhão e Desenvolvimento. E aí a gente fez essa reunião ali e eu achei muito legal. Na semana seguinte, né, era toda quarta-feira, fizemos de novo e por um mês nós fizemos isso com esse grupo. Depois esse grupo começou a não vir mais e começou a ficar só o grupo que a gente estava convidando já aqui do bairro, daqui de volta de casa. Comecei a convidar os meus amigos para virem. E por 3 meses, esse
presbítero, né, chama Fábio, ele ficou conosco aqui. No terceiro mês, ele disse assim para mim: olha, o pastor me enviou numa outra missão, então eu vou deixar a direção da reunião aqui do GCD. Eu digo, poxa, que pena, né? Mas tudo certo, quem que o pastor vai enviar para cá? Ele disse, não, o pastor não vai enviar ninguém. Eu digo, vai acabar sim? Ele disse, não vai acabar, tu assume. Como eu assumo? Eu lembro que na época, antes de começar a reunião, a palavra, a gente lia um salmo. E depois orava e começava. E às vezes quando ele me pedia para ler o salmo, e eu tinha vergonha até de ler o salmo na minha casa, para poucos amigos. Eu fiquei imaginando como é que ia ser quando eu tivesse que dirigir. Aí isso aí, impossível. Aí eu falei para ele assim, Fábio, como eu vou dirigir uma reunião se eu não conheço a Bíblia? Ele disse assim, olha, usa a Bíblia do teu filho. É mais fácil de aprender. Eu digo, mas se eu não souber o que falar? Ele disse, se tu não souber o que falar, fala sobre Jonas. Eu digo, tudo bem, quem foi Jonas? Eu não sabia quem era o Jonas. Então eu peguei a Bíblia do meu filho e comecei a estudar. Eu li a Bíblia infantil primeiro, vi as passagens que estavam ali, depois vi a Bíblia de adulto e chegava de noite e eu ensinava aquilo que eu tinha aprendido durante o dia para os meus amigos. E a coisa mais estranha que aconteceu depois da primeira reunião que a gente fez sozinho, né? Não tinha quem tocasse, então a gente tinha um aparelhinho de som, a gente botava a música ali, o louvor, e depois eu pregava. E sabe o que aconteceu? Na semana seguinte as pessoas voltaram. Essa foi a coisa mais estranha que aconteceu para mim. As pessoas voltaram. E elas voltaram, e elas voltaram. Teve dias também que a gente fez a reunião assim, aqui em casa, eu, minha esposa, meu filho, né? Minha filha era bebê. E a gente foi testado assim, sabe? Para ver se a gente queria mesmo. Porque não tinha ninguém e a gente falava só entre nós. E tinha dia que vinha um monte de gente. E não sei se era Deus provando ou aprovando a gente. Eu sei que teve um dia que tinha 40 pessoas aqui dentro de casa. Tinha gente lá nos degraus lá em cima, tinha gente lá embaixo, tinha gente aqui na sala. E eu pregava ali na frente do banheiro para poder todo mundo me ver. Então um dia eu fui conversar com o pastor da regional, né, da liderança regional, na verdade com o bispo, para perguntar se era possível a gente alugar uma salinha aqui próximo de casa, porque não cabia mais aqui em casa as pessoas que estavam vindo para receber o evangelho. Um evangelho simples, ensinado de maneira simples. E aí ele autorizou, apesar de ser uma coisa muito precoce, né? Eu recém tinha me convertido. Mas as pessoas estavam querendo conhecer Jesus, eu estava tão feliz de que Jesus era para mim, e eu queria que aquelas pessoas aprendessem quem ele era, quem ele poderia ser para elas. A gente começou essa reunião, claro, não foi de um dia para o outro, nós ficamos 3 anos aqui em casa. E aí a gente foi para essa salinha ali na Rua do Gramal, e essa salinha começou a receber essas pessoas, e logo encheu a salinha. Eu lembro que a gente fez uma vez um chá de mulheres no meio da tarde, e as mulheres convidaram muitas amigas, e na verdade era chá de mulheres, mas não tinha só mulheres, aí foi vindo um monte de gente, e aí a gente fez o apelo naquele dia, 27 mulheres aceitaram Jesus naquele dia, e aí a igreja começou, ali no Campeche, a Renascer em Cristo começou, não mais agora como apenas uma reunião de quarta-feira, mas como uma igreja, os bispos autorizaram. E naquele dia a gente começou o ministério. Eu tinha sido já separado diácono da igreja, eu era diácono liderando a igreja ali. Então, quando começou a igreja ali, a igreja Renascer, ela tinha vários cursos, né, de preparação para o diaconato, para o presbitério e depois para a unção pastoral. E eu fui fazendo os cursos, né, e teve um período que eles estavam levando para São Paulo aqueles que já estavam preparados para serem separados para o pastoreio. E eu lembro que aconteceu um fato muito
engraçado que a gente estava preparando, junto dos líderes locais, das igrejas locais aqui, o grupo que ia sair do sul da ilha para a Marcha para Jesus, que era um evento que tinha uma vez por ano em Florianópolis. E a gente estava lá e um pastor da igreja ABA, que era a Aliança Bíblica de Avivamento, ele foi cheio de Espírito Santo na reunião, ele veio, tinha acho que 14 pastores, ele veio e botou a mão no meu coração, e a mão dele estava quente, cara. Aquela vez foi a primeira vez que eu vi uma coisa assim, daquelas mais, assim, pentecostais mesmo, esquisitas. Ele botou uma mão pelando no meu peito e disse assim: olha, Deus está te entregando hoje um cajado e a autoridade. Isso aconteceu domingo de manhã. Quando chegou domingo de noite, um dos irmãos que era o líder do louvor na igreja, hoje ele continua congregando com a gente, é o pastor Fabiano. Ele soube que os pastores que iam ser, os presbíteros que iam ser separados para o pastorado foram para São Paulo e eu não fui. E aí o que ele fez? Ele fez algo que talvez não, com certeza com uma direção de Deus. Ele ajoelhou e a igreja toda ajoelhou naquele dia de noite e falou assim: os homens ainda não te separaram para o pastorado, mas nós aqui como igreja te reconhecemos como nosso pastor. E todos se ajoelharam. E naquele dia eu entendi Deus me separando, pastor. E o final então foi que depois de um tempo, eu não lembro quanto tempo, o pessoal da igreja aqui, da regional do sul do Brasil, né, me chamou e falou que era para eu ver se o pessoal do Campeche gostaria de ir comigo para São Paulo, porque o apóstolo lá, que era o líder da igreja, que continua sendo até hoje, né, o líder da igreja, ia me separar para ser pastor aqui no sul da ilha. E assim aconteceu. Assim, eu fiz as coisas que eram direcionadas para os membros fazerem. Não era a proposta de título, né? Até porque a unção, né, o episcopado, a Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, ele almeja uma coisa excelente. Então ele não almeja o episcopado para ser servido ou para ter status. Se ele tem esse desejo no coração, genuíno, vindo da parte de Deus, é porque ele quer servir e não quer ser reconhecido. Não é? O reconhecimento vem do alto, não vem né, de homens para que você se glorie. Tem que ser totalmente o inverso. É possível sim alguém reconhecer o seu trabalho, mas isso não é para te engrandecer, é para engrandecer Jesus que mora em ti. Então o que a gente, né, o que eu entendi naquela época foi isso, que Deus me capacitou, tem me capacitado para fazer o trabalho de cuidar de vidas e de amar pessoas, assim como esse rapaz me deu o exemplo lá no começo da minha conversão, quando ele me amou quase morrendo, me amou quase perdendo as forças, mas tinha um propósito principal. Então, quando a gente escolhe perder as forças para deixar Jesus colocar a força dele em nós e agir como o céu espera, a gente vê o reino de Deus crescendo. Venha a nós a sua vontade nessa manhã, que a sua palavra presente, que o seu Espírito nos guie, que o Senhor traga os irmãos que estão vindo para cá em segurança, desperte os que ainda dormem. É uma linha que vai quase na praia, olha só. Quebra aqui na frente, quebra lá no meio, quebra lá embaixo, a mesma onda. Ó, olha a linha de espuma que fez aí, ó, que formou. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por cada família nesse altar representado nessa noite. Mostra uma batalha impressionante que foi travada. Eu não sei se na cabeça desse menino ou na cabeça da gente quando ouve essa passagem. Uma batalha assim de... Fé. Hebreus 11 traz uma definição de fé, né? Que é a certeza das coisas que a gente espera
né? Um firme fundamento, né? Certeza das coisas que a gente espera, e a convicção dos fatos que a gente não vê. A fé, para mim, é acreditar não nas coisas que ainda não aconteceram só, sobretudo nas que já aconteceram. Que Jesus, ele já veio. Eu só acredito nisso pela fé, porque eu não estava lá quando ele veio. Que Jesus está presente, porque ele disse que quando tiverem 2 ou mais reunidos em nome dele, ele se faz presente. E eu não estou vendo ele ali, mas pela fé eu acredito que ele está presente. E também é acreditar nas coisas futuras, aquilo que eu espero e que eu ainda não vejo, que Jesus voltará. Então, fé é ter a certeza do que aconteceu, do que acontece e do que vai acontecer segundo a palavra de Deus. Fé aparece como definição no livro de Hebreus só no capítulo 11. Mas tem 10 capítulos anteriores que vai falando a história de quem Jesus é. Se vocês forem lerem o livro de Hebreus, você vai ver que Deus vai coroar Jesus em Hebreus, vai falar quem Jesus é, vai falar do Filho, e lá na frente ele fala sobre os homens que acreditaram nisso. Então, eu vejo hoje uma mistura de fé e de positivismo. Tem muito crente positivista que acredita que tudo vai dar certo. E isso realmente está certo, realmente tudo vai dar certo se tu acreditar que quando dá errado, deu certo. Em Romanos 8, 28 diz o seguinte: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se tudo coopera para o meu bem, se alguma coisa aconteceu de mal e Deus trabalha em favor daqueles que amam Ele, aquilo que deu errado também faz parte do trabalho de Deus para mim. E então, eu não posso acreditar que tudo vai dar sempre certo, num sentido de eu nunca vá ter coisas ruins que me aconteçam. Sabe, o positivismo, muitas vezes, né, diz assim que tudo vai dar certo e que nada vai dar errado. Só que a Bíblia fala assim que tereis aflições no mundo. Jesus falou isso. E as aflições me trazem um conceito de que naquele momento que eu estou vivendo essa aflição, naquele momento alguma coisa deu errado. E se essa coisa deu errado, mas eu tenho uma convicção maior do que mesmo dando errado, esse erro, aos meus olhos, na minha ótica, faz parte de um trabalho de Deus para eu melhorar, para eu poder enxergar o que eu não vejo, para eu ter esperança nele, e eu continuo firme em Cristo por causa da palavra. Então, eu tenho essa certeza no final de que, apesar de que tudo possa ir mal, por final, como disse Jó, o meu Redentor vive e ele vai se levantar. Então, um dia eu estava falando no culto que se você olhar um dia chuvoso, né, e você for pegar um avião nesse dia, embaixo das nuvens, o dia é cinza, parece que não está uma condição propícia, mas quando o avião decola, ele passa por aquelas nuvens carregadas, e em cima das nuvens, no céu, sempre tem sol. Então, acreditar que em cima das nuvens sempre tem sol, acreditar que Jesus é o sol da nossa justiça, o que brilha sobre as nossas vidas, acreditar que a palavra de Deus é verdade, que existe um plano e que esse plano é transformador, faça com que você atravesse as maiores dificuldades e acreditando na promessa final de que você vai estar um dia com Jesus e que você vai estar junto de Deus na casa do Pai, e que isso é um lugar onde Ele um dia prometeu que ia nos levar às águas de descanso e aos pastos verdejantes por amor do nome dEle. Então ele disse, bondade e misericórdia certamente vão te seguir. Eu não vou correr atrás da bondade e da misericórdia, elas vão me seguir. Elas vão vir atrás de mim. Porque elas foram designadas por Deus.
Deus separou isso para mim. Por quê? Porque eu sou filho. Porque eu faço parte da família. Porque pela fé eu acreditei na palavra de Deus. Então a fé, para mim, é acreditar no plano que Deus escreveu para cada um de nós e descansar nele. Então quando a gente fala de fé, né, às vezes as pessoas misturam também fé com crença. Porque o que é a crença? A crença é aquilo que eu acredito que vai acontecer. Mas não é o que Deus falou que vai acontecer. É só o que eu acredito. E como eu acredito muito, eu fico totalmente positivo naquilo que vai acontecer. E quando não acontece, eu fico decepcionado com Deus. Um dia um pastor amigo, ele deu um exemplo muito fácil de entender a diferença de fé e crença. Que era assim, imagina que você está numa fila. E nessa fila, todas as pessoas vão se encontrar lá na frente com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Eles estão sentados lá e as pessoas estão numa fila. E de repente vem um anjo e distribui uma folha em branco e uma caneta para cada pessoa da fila. O que essas pessoas vão escrever nessa folha? Ou o que elas vão fazer com essa caneta e com essa folha em branco? Define muito o que a gente pensa sobre fé e crença. Será que essas folhas vão chegar lá na frente todas escritas com os desejos, com os pedidos de oração, com coisas assim relevantes mesmo, né? As pessoas vão levar essas folhas completamente preenchidas para entregar para Deus? Ou essas pessoas vão chegar com a folha completamente em branco para chegar lá e ouvir o que Deus tem para falar para elas? Porque tudo que eu quiser apresentar para Deus é o que eu creio. O que Deus vai mandar eu escrever é o que Ele pensa. E a minha fé tem que ser naquilo que Ele escreveu, não no que eu quero escrever para Ele. Então, às vezes eu tenho fé que alguma coisa vai acontecer, mas Deus não falou que ela ia acontecer. Aí a Bíblia diz assim, profetas que dizem o que eu não disse. Tem muita gente dizendo o que Deus não disse. E crendo nisso e fazendo disso uma crença. Tem gente levando cobra para dentro da igreja para ser picado. Para confirmar que se segurarem serpentes não sofrerão dano nenhum se forem mordidos. Porque Deus não falou para fazer isso. Ele falou que se acontecesse, porque aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, não é isso a fé. Isso é crença. Isso não tem nada a ver. Então, é entender o que Deus falou, cumprir o que Deus falou e esperar no que Deus falou. Hebreus 11, está lá, fé, no capítulo 11. Mas houveram outros capítulos antes para que você ouvisse o que Deus falou e então acreditasse. Isso é fé. Existe todos os dias uma oportunidade, Clayton. Todo mundo, todos os dias tem uma oportunidade. Talvez as pessoas que vão ouvir esse documentário, eles podem achar altas bobagens, pode ser que eu estou viajando, e eu realmente estou viajando e a viagem é ótima. E eu espero chegar no final dessa viagem, encontrar com o Pai. E quero convidar todo mundo, né, que está ouvindo a participar dessa viagem, né? E falar assim, ó, abre o coração. Abre o coração e experimenta. Né? Um dia eu ofereci para uma moça lá da igreja, ó, experimenta Jesus só por 3 meses, se não gostar me devolve. E aí, 40 anos no Espiritismo, eu falei, ó, eu não quero questionar a tua fé, a tua crença, né? A tua crença. Faz assim, ó, pega tudo que tu aprendeu, põe numa gaveta e abre o coração só para conhecer Jesus e o que Ele está ensinando. Depois de 3 meses, se tu não gostar, tu me devolve e continua naquilo que tu escolheu para ti. Hoje ela e o marido são líderes do Ministério de Casais lá na igreja. Então, assim, só posso dizer para as pessoas assim, ó, experimente Jesus. Não tem devolução. Get up from this grave we've been digging.
Bury that old man, let the new one start living. Move on to something better. Live on for something better. It's time we stop clinging to the world like it's home. Stop lying with the enemy and return to the fold. Live on for something better. Look up for something better.